Que bom, Deus seja louvado através das nossas vidas, da nossa adoração que prestamos a Ele. O que fazemos aqui todos os domingos, o chamado Dia do Senhor, é exatamente experimentar um pouquinho desse maravilhoso dia que um dia ocorrerá, quando Cristo voltar para buscar os que são seus, quando todo joelho se dobrará, toda língua confessará diante dele que ele é Senhor, para a glória do Pai. E nós antevemos um pouco isso no culto. O dia do Senhor foi estabelecido exatamente para isso, para que a gente pudesse experimentar um pouquinho dessa glória que há de vir. Eu sei que talvez aqui à noite tem pessoas que estão sobrecarregadas das lutas da vida, com pesar, e chega aqui nesse momento para adorar a Deus e sai daqui aliviado pela graça que o Senhor manifesta quando nós nos reunimos para adorar o Seu nome e para buscar a Sua presença. Ele nos fala ao coração. E assim vai ser aquele dia também. Todas as nossas lutas cessarão, Toda a nossa luta contra o pecado, contra essa natureza corrompida que a gente carrega, infelizmente, ainda em nós, cessará. E habitaremos todos nós para sempre com o Senhor e gozaremos a glória dEle. Não haverá ali mais pranto, mais choro, mais dificuldade alguma, somente prazer e gozo e glória na presença do nosso Deus e Salvador. Que a gente possa ansiosamente desejar esse dia chegar. Que todas as vezes que nós nos caminhamos aqui para a igreja, nesse dia, no dia do Senhor, dia que Ele venceu a morte, dia que Ele nos trouxe a esperança da vida eterna, que a gente possa contemplar, cultuá-lo, agradecê-lo, bendizer o Seu nome por essa graça maravilhosa da salvação. Todos nós sabemos, e já fizemos isso aqui na liturgia do culto, nós não somos dignos de estar na presença do nosso Deus, porque somos pecadores. Mas fomos amados por Ele, redimidos por Ele, E Ele nos perdoou, como nós também falamos e lemos aqui, e conclamamos aqui no texto de João, que se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é por isso que nós nos colocamos diante dEle. Enquanto esse dia não chega, Ele nos instrui e nos fala ao coração. E nesta noite eu gostaria de tratar com vocês sobre uma verdade que Paulo afirma na carta de Atos, no texto de Atos dos Apóstolos, registrado por Lucas, que o ensino de Jesus aos seus discípulos, ele enfatizava que era mais bem-aventurado dar do que receber. E eu queria que nós aprendêssemos um pouco sobre essa verdade nessa noite, abrindo a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, nos versos de 8 a 24. Nós queremos mostrar, num exemplo prático, essa verdade ecoada por Paulo e registrada por Lucas do ensino de Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber, a partir desse texto prático. Esse é o nosso último sermão da série sobre mordomia cristã. Nós temos pregado sobre isso com vocês, como eu posso glorificar a Deus com a minha vida, com os meus dons, com as oportunidades que Deus me concede, com os bens que Ele, na sua misericórdia e graça, me oportuniza, me dá, resultado do meu trabalho, resultado do meu esforço, resultado da aplicação dos dons e talentos que Ele me concedeu quando me criou. E nós temos tratado sobre isso, e esse último sermão sobre essa série é o 10º sermão. Ele vai falar exatamente sobre esse princípio, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 8 a 24. Elias, o profeta de Deus, e a viúva de Sarepta.
Diz assim o verso 8: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço, agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fale ao coração, que use de graça e misericórdia com nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui em Tua presença nesse lugar, junto com os nossos irmãos, diante da Tua face, adorando o Teu nome, bendizendo a beleza da Tua santidade, contemplando e refletindo sobre a Tua palavra, a Tua lei, que é perfeita, que é boa, que nos traz vida, que nos mostra também a nossa condição de pecadores, agraciados pela bondade e misericórdia de um Deus santo. Obrigado pelo sangue de Jesus, derramado naquela cruz, suficiente para nos perdoar e nos purificar todos os nossos pecados. E queremos, diante do Senhor, confessá-los, admitir a nossa incapacidade de cumprir perfeitamente a Tua vontade revelada na palavra. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, lava-nos com o precioso sangue de Jesus. Recebe a nossa adoração, os nossos louvores, que partem de corações agradecidos por tanta bondade que nos foi revelada.
Queremos exaltar o Teu nome, Senhor, consagrar ao Senhor as nossas vidas, entregar ao Senhor tudo aquilo que somos, que temos, porque queremos viver para a Tua glória, para fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a vivermos assim. E agora, nesse momento, quando abrimos a Tua palavra, clamamos ao Senhor, fale ao nosso coração. Tenha misericórdia e compaixão do Teu povo, que aqui se ajunta e se reúne diante da Tua presença. Que o Teu Espírito tenha a liberdade de ministrar Tua palavra a cada coração aqui presente, de aplicar as nossas vidas, para que saiamos daqui, Senhor Deus, transformados por ela, pelo Teu poder, pela Tua graça e misericórdia. É o que nós Te pedimos em oração, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus então nos abençoe. Se disponha, diz Deus ao seu profeta, e vá a Sarepta, cidade pertencente à região de Sidom. Ali você permanecerá algum tempo. Lá eu providenciei o teu sustento. Ordenei a uma mulher viúva que te dê acolhida e comida. É isso a palavra de Deus ao profeta Elias. Um dos maiores obstáculos para vivermos o cristianismo em toda a sua plenitude é a tremenda dificuldade que nós temos de nos despreendermos de bens materiais e de nós mesmos, de dar um pouco mais daquilo que Deus nos tem concedido em sua misericórdia. As palavras ditas pelo apóstolo Paulo, que segundo ele, Jesus ensinou aos seus discípulos, mas bem-aventurado é dar que receber, infelizmente continuam sendo uma fronteira desconhecida e inexplorada para a maioria de nós cristãos. Textos como Atos capítulo 2, versos 44 a 47, que nos diz que como vivia os primeiros cristãos ali em Jerusalém, que por causa da multidão dos que creram, que vieram de fora para a festa de Pentecostes, foram alcançados pela graça de Deus e não voltaram para os seus países e se estabeleceram em Israel e quiseram ficar ali juntos com a igreja, né, para poderem servir a Cristo, deixando para trás suas vidas, até que eles pudessem se restabelecer no mercado, até que eles pudessem ter um emprego para se autossustentar. Muitos necessitaram de ajuda financeira, de auxílio, de suporte. E nós vemos que o texto de Atos nos diz que os irmãos da igreja, os que tinham posses, vendendo-as, traziam aos pés dos discípulos para distribuir a cada um à medida que tinham necessidade. E esse testemunho da igreja, esse desprendimento das coisas materiais, essa sensibilidade e generosidade em compartilhar a necessidade do outro, fazia com que o testemunho da igreja impactasse a vida de mais e mais pessoas ali em Jerusalém. E muitas vidas foram aproximadas a Cristo e ao Evangelho por causa desse testemunho. Textos como esse, de Atos capítulo 2, versos 44 a 47, Atos capítulo 6, versos 32 a 37, ainda nos intriga, nos constrange e nos causa um desconforto. Os nossos estreitos horizontes não passam da além de nossos próprios interesses pessoais. Mas por que o Senhor Jesus afirmou que é mais bem-aventurado dar que receber? Por que tomaríamos isso como verdade? Por que o dar é tão importante para a nossa própria felicidade, segundo Jesus? Segundo o ensino de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. E a gente se questiona, receber, ganhar, ser presenteado, não seria mais lucrativo, mais vantajoso, mais benéfico e, consequentemente, mais prazeroso e mais satisfatório? Ser lembrado, ganhar um presente, ser abençoado, não é melhor do que dar?
É sobre essa verdade intrigante da afirmação de Jesus que eu gostaria de encerrar essa série de sermões sobre o tema mordomia cristã. No texto aqui de 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24, esse texto nos serve de um bom exemplo prático para compreendermos por que o Senhor disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Nesse texto, o Senhor ordenou ao profeta Elias para ir a Sarepta, cidade de Sidom, ficar ali por algum tempo anunciando a palavra de Deus. O Senhor havia instruído a uma serva sua a dar acolhida ao seu profeta durante o tempo da sua estada na cidade. Ela era uma mulher humilde, uma mulher pobre, uma mulher necessitada, viúva, mãe de um filho, sem condições de se automanter. Porque para a mulher não tinha mercado de trabalho naquela época. Ela era dependente do marido enquanto casada ou do pai enquanto solteira. E uma vez faltando o pai e uma vez faltando o marido, ela era uma pessoa que não tinha como sobreviver. Era uma mulher pobre. Por que Deus não escolheu uma família mais rica, mais abastada para acolher o seu profeta? Por que Deus chama uma mulher exatamente nessas condições? O Senhor ordenou que ela providenciasse não só uma estadia digna, um lugar para ficar, para dormir, para descansar, mas também a alimentação necessária para a manutenção do seu profeta. Ela deveria providenciar o alimento necessário para o servo de Deus. O problema é que aqueles dias eram tempos difíceis, de fome e de escassez. Uma grande seca se abateu sobre a região e as pessoas não tinham o que comer. Aquela mulher era muito pobre, mas uma mulher providente. Ela havia provido alimento para ela e para seu filho por algum tempo, mas já não havia quase nada na sua despensa. O pouco que ela tinha mal dava para alimentá-la e alimentar o seu filho por mais um dia. E é isso que ela diz ao profeta: olha, eu só tenho um bocado de farinha e um pouco de azeite para fazer uma última refeição, um pão. Vamos comer eu e meu filho, só dá para isso, e amanhã a gente não tem mais nada, amanhã a gente vai morrer. Acabou o que a gente tinha na despensa, é isso que ela diz ao profeta. E agora, diante dessa ordem de Deus, o que fazer? Deus vem a mim e me diz que eu deveria acolher um profeta, um servo dele, que ele estava enviando para a cidade, dar a ele um lugar para dormir, para descansar, e dar a ele comida. De onde eu vou tirar isso? E ela estava diante de um dilema: confiar e obedecer a Deus, ou se negar e prover para a sua família o pouco que lhe restava. É isso que ela disse a Elias: ou come eu e meu filho, ou você, não dá para os três. Aprendemos com esse episódio alguns importantes princípios para a nossa vida prática, e é sobre isso que Deus quer nos falar nessa noite, através desse texto. Eu sei que nós temos a responsabilidade, de prover o sustento para a nossa família, e nós temos a responsabilidade de planejar, a administração doméstica. É preciso aprender que nessa administração doméstica, mais bem-aventurado é dar do que receber. E é disso que o Senhor está falando e querendo tratar com aquela mulher. Eu gostaria então de destacar primeiramente aqui para nós: Deus nos ensina, através dessa situação, desse episódio, que há uma lei estabelecida por Ele que rege o mundo. É a lei do fluxo e do refluxo, do dar e do receber.
Esta lei da natureza ilustra bem o princípio aqui estabelecido por Deus. Só recebe de Deus aquele que exercita a graça de dar de si mesmo. À medida que nós nos damos, nós recebemos. O texto quer nos ensinar exatamente isso e nos desafiar a não viver uma vida para nós mesmos, mas viver a vida confiando no ensino e na instrução de Deus para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. O próprio Jesus esclareceu esse princípio aos seus discípulos, ao ensiná-los lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 38. Ele diz: dai, e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos será dado, porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vocês serão medidos também. Essa palavra de Jesus nos traz à mente, não sei se você foi do tempo, né, das bodegas, né, das vendas, onde a gente ia comprar alguma coisa. Na minha infância eu me lembro disso. E havia as sacas lá de arroz, saca de farinha, saca de feijão, né? E quando você ia comprar, o vendedor colocava aquele tirador, né? Aquele medidor, atolava ali e botava no saco, na balança, né? Então, a ideia que Jesus está trazendo à memória é essa aqui. Quando a gente é generoso em repartir, né? Quando a gente não é mesquinho nisso, né? Quando a gente dá voluntariamente, Deus dá em retorno boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosa, né? E aí me traz a memória da minha infância, quando a gente às vezes tinha o prazer de mexer naqueles sacos, né? E colocar aquele medidor e tirar ele cheio, esborrando, né? O texto está trazendo isso à nossa memória. Quando a gente é generoso em dar, quando a gente é sensível com a necessidade do outro em dividir, Deus se alegra com essa atitude de coração e Ele retorna para aquele que tem essa sensibilidade muito mais daquilo que Ele concedeu. Essa é a ideia. Jesus está dizendo: dê, e lhe será dado, né? Boa medida lhe será dada, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente lhe será dado. Porque com a mesma medida, com a mesma voluntariedade, com a mesma generosidade com que você der, você será medido por Deus. Essa passagem é um fiel retrato desta lei inexorável da vida, estabelecida por Deus para o bem do homem. E vai aproveitá-la, vai gozá-la, quem de fato entender isso e se sentir desafiado e atraído a Deus por isso. A conhecida oração do cristão medieval, do jovem abastado que um dia largou tudo para servir a Cristo, chamado Francisco, lá da cidade de Assis, na Itália, fundador de uma ordem monástica que nós muito bem conhecemos. A oração dele, ele dizia: é dando que se recebe. Ele estava ecoando esse princípio, né? É perdoando que se é perdoado. Ele estava lembrando da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Se vocês não tiverem disposição de perdoar a quem faz mal a vocês, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados, né? E ele traz isso à memória. Ele entendeu esse princípio da generosidade e saiu de uma vida mesquinha, abastada, para dividir o que tinha com as pessoas, para receber o favor e o sustento da parte de Deus. A viúva de Sarepta primeiro teria que se dispor a dar aquilo que tinha. Jesus está desafiando aquela mulher, serva dele, a experimentar dele favor, além daquilo que os olhos podem ver. Por quê? Por que que aquela mulher, para ser abençoada, primeiro tinha que abençoar? Porque esta é uma lei estabelecida por Deus para a nossa vida. À medida que damos, nós recebemos. O fluxo de dar sempre termina num maravilhoso refluxo de receber da graça de Deus em nossas vidas. E Deus deseja que entendamos isso para que pudéssemos, ou que possamos gozar
a cada dia do seu favor, da sua providência, do seu cuidado na nossa vida. Ele quer nos ensinar particularmente a nós, pessoalmente, e a nós como família, como famílias, a confiar em Deus, a depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança, a esperar dele a bondade. Mas para isso ele nos desafia a ter o mesmo sentimento dele de bondade para com as outras pessoas. Em segundo lugar, o texto nos ensina que Deus quer nos ensinar que dar é tão vital quanto o não dar é letal para nós. Há algo no texto aqui que nós precisamos descobrir e entender o que é que está por trás de toda essa situação. Por que Deus, em momentos difíceis que nos permite viver, ainda assim nos desafia a confiar plenamente nele, não naquilo que nós vemos? O Mar Morto, lá na região de Israel, tem esse nome exatamente pela falta de vida em suas águas. Ele, de fato, é morto, não tem vida marinha nele. Isso se dá pelo elevado teor de sal em suas águas. E esse acúmulo de sal acontece porque não há vazão de suas águas. Ele só recebe, só acumula. Ele não dá continuidade. A pessoa que não se dá torna-se um mar morto, sem saídas, sem vazão, sem trocas, só recebendo, só acumulando, morrendo em si mesma. A viúva de Sarepta, para não morrer, para não experimentar a morte na sua família, embora não soubesse disso, que a morte estava tão próxima, ela teria que dar um pouco de farinha e um pouco de azeite que lhe restava. E aquele pouco de farinha e aquele pouco de azeite, para ela, representava a vida, pelo menos mais um dia, dela e do seu filho. Porque sem comida, ela morreria. E Deus aqui a coloca numa situação dessa, de dificuldade, de decisão. Confio na farinha e no azeite que tem na botija, ou vou ter que abrir mão disso para o profeta de Deus, e aí que não tem jeito, não tem esperança para a gente. Esse era o dilema que ela vivia. O não dar implicava na própria morte em sua família. Aqui está a ironia final da vida. Aquilo a que ela atribuía valor fundamental para a sua vida seria o que lhe roubaria a vida caso não se dispusesse a entregar. E Deus a coloca diante de um desafio. Dar para ela era tão vital quanto não dar seria letal para ela e para a sua casa. Estava para acontecer algo na família daquela mulher. Uma doença ceifaria a vida de seu único filho. E aqui eu queria que vocês pudessem antever o que está acontecendo. Deus sabia que aquilo ia acontecer. Deus sabia que o filho daquela mulher seria cometido por uma doença mortal. E Deus, na sua misericórdia, envia para aquela região o seu profeta Elias. E diz àquela mulher: acolha o profeta. E aquela mulher estava diante desse dilema: se eu acolher o profeta e dar de comer a ele, eu morro de fome com meu filho. Ela não sabia o que estava para acontecer. Mas aqui é que está a moral do texto: se eu acolho o profeta e dou a ele comida, Deus usará a vida do profeta para fazer um milagre na vida do meu filho. Ela não sabia absolutamente nada disso. Ela só vivia o dilema de obedecer a Deus e morrer de fome, ou de desobedecer a Deus e comer por mais um tempo. Talvez esta seja a razão porque existam muitas pessoas mortas para a vida. Nunca deram de si mesmas para ninguém. Sofrem da síndrome do mar morto. São lacradas, são sem saídas. São hermeticamente fechadas, egoístas, só querem, só reclamam para si. Só recebem, mas não se dão.
são cisternas cujas águas estão sempre paradas, correndo o risco de apodrecer, nunca se renovar. É preciso entender e aprender de uma vez por todas que dar é tão vital quanto não dar é letal, e é isso que o Senhor quer ensinar àquela mulher na experiência particular dela. Em terceiro lugar, Deus quer que experimentemos em nossas vidas que o retorno é sempre infinitamente maior do que aquilo que damos. Aquilo que damos volta, e volta infinitamente maior. É isso que o texto quer nos ensinar. Na contabilidade divina, o retorno sempre é maior que o investimento. Dai, e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente lhes darão. E ainda, nos primeiros sermões sobre esse tema da mordomia cristã, nós vimos aqui com vocês o princípio que Paulo estabelece aos coríntios, quando os convoca a participar da assistência aos santos, aos crentes de Jerusalém que atravessavam uma grande fome. E no capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, no verso 6, nós aprendemos aqui esses princípios. Paulo diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Verso 8, ele diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O verso 10, ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Então, o apóstolo Paulo ensina o mesmo princípio aqui que Deus, através da vida de Elias, está ensinando àquela mulher. Deus sempre devolverá em abundância aqueles que generosamente se dão. Aquela viúva obedeceu a Deus, deu acolhida, deu o pouco da farinha e do azeite que tinha ao profeta de Deus. Depois de alguma relutância, ela contra-argumentou com o profeta: se eu for fazer isso, morre eu e meu filho de fome. Mas ela deu, ela obedeceu a Deus. E o que ela recebeu de Deus em troca? Mais farinha e mais azeite? Sim. Porque o texto diz que o profeta falou que até Deus enviar chuva sobre aquela região, não faltará nem farinha nem azeite na despensa dela. Deus lhe deu, mas foi isso só que Deus lhe deu? Não. Deus deu muito mais do que farinha e do que azeite àquela mulher. Deus multiplicou a despensa daquela mulher, porque ela ousou obedecer, porque ela creu, porque ela foi generosa, mesmo na sua privação. Ela recebeu, foi a vida do seu filho, de volta. E isso é muito mais do que ela poderia imaginar, é muito mais do que farinha e azeite. É muito mais precioso do que apenas comida e bebida. O profeta Elias orou a Deus para trazer de volta a vida do seu filho morto, daquela viúva que havia sido acometido por uma grave enfermidade. Será que se ela soubesse antes que Elias iria salvar o seu filho, ela teria relutado em dar o pão para mantê-lo vivo? Claro que não. Ela jamais imaginou que, ao dar o seu pão para o sustento do profeta, ela estava dando, na verdade, a vida para o seu próprio filho. É isso que Deus quer nos ensinar. O que Ele nos dá de volta é sempre muito maior, mais abundante, mais importante do que aquilo que nós damos. Imagina se aquela mulher tivesse dito não. Não, Senhor, não é razoável. O Senhor sabe que eu não tenho o suficiente. O Senhor sabe como é que está a nossa vida apertada. O Senhor sabe que estamos enfrentando uma grande fome, uma grande seca.
O senhor sabe que hoje mesmo eu saí para pegar um punhado de gravetos, de madeira, para fazer fogo, nem isso a gente tem em casa. O senhor sabe que na minha despensa só tem um bocado de farinha e um pouco de azeite. E o que tem só dá para comer hoje, e amanhã a gente vai morrer. Como que o senhor me pede para receber alguém em casa? Como que o senhor nos pede para dividir aquilo que nós nem temos direito? Não, Senhor, me desculpe. Levanta outra família, outras pessoas que tenham melhor condição de receber o teu profeta. Ela poderia muito bem contra-argumentar assim. E ela até iniciou esse contra-argumento com o profeta. E o profeta é meio folgado, né? Claro, ele estava sendo enviado por Deus com esse propósito. Ele não tinha consciência disso também, não. Mas ele chega na cidade, vê a viúva, vê a mulher que Deus havia dito a ele que receberia ele, pede para que ela vá buscar um pouco d'água para matar a sua sede. Enquanto ela vai, ele ainda chama ela de volta. Não, peraí, não vá buscar sua água, não. Faz um bolo, né, um pão pequeno para eu comer, que eu estou com fome também. E ela disse, eu não tenho nada pronto em casa. E Deus sabe que o que eu tenho só dá para alimentar eu e meu filho hoje, e amanhã a gente vai morrer. Ou seja, está dizendo, eu não tenho. E o profeta diz, não tenha medo, não temas. Confia em Deus. Vai, faz como eu te disse. Prepara a comida para você e para o seu filho, mas antes me sirva. E Deus não deixará faltar à tua mesa comida e bebida até que Ele faça chover sobre a terra. Confie em Deus. E aquela mulher obedece. E ela confia em Deus. E ela deposita a sua esperança no Senhor. Imagina com um coração desse tamanho, né? Era uma mulher, apesar de pobre, apesar de desamparada, apesar de não ter marido nem provedor, apesar disso foi uma mulher que conseguiu manter com sabedoria, alimento até aquele momento. Estava chegando no finalzinho e ela já estava assim inquieta, e Deus, na sua providência, na sua misericórdia, lhe envia esse profeta, não só para que não faltasse alimento à sua mesa, mas para que Deus trouxesse uma bênção muito maior à vida do seu filho, porque ele seria cometido por uma enfermidade muito grave. Nem ela sabia disso, nem o profeta sabia disso, mas Deus sabia disso. E usa aquela situação para abençoar a vida daquela mulher. Ela jamais imaginou que, ajudando o profeta de Deus, ela estava, na verdade, se ajudando. E aqui está o problema que nos impede de dar o que temos para o reino de Deus e para o próximo. Quando damos, o fazemos achando que estamos sempre ajudando os outros e nunca nós mesmos. E eu sempre tenho batido isso com vocês aqui com relação a essa questão da parte do culto que a gente consagra a Deus, uma parte daquilo que Deus, em sua misericórdia, nos concede para viver. Nós temos aprendido durante todos esses sermões sobre mordomia cristã que o que nós temos provém da boa mão de Deus. O que nós conseguimos produzir de bens materiais, de riqueza, provém da boa mão de Deus. É Ele quem nos dá a oportunidade de trabalho. É Ele quem nos dá força para trabalhar. É Ele quem nos potencializa com determinados talentos para que a gente desenvolva uma profissão na vida com o fim de servir a vida e tirar disso o nosso sustento digno. É Deus quem faz todas essas coisas, a riqueza é toda dele. E se Ele quiser cessar isso, Ele cessa isso. Que infeliz é o homem que diz para si próprio que eu adquiri essas coisas com a força do meu trabalho ou do meu braço, e não reconhece Deus nessas coisas. Com um piscar, Deus nos tira a saúde. Com um piscar, Deus nos tira emprego. Com um piscar, Deus leva o nosso país à crise econômica.
É a bondade de Deus quem nos concede todas as coisas. E o que Deus quer nos ensinar é que a gente precisa reconhecer isso e ser grato a Ele por isso. E como gratidão a Deus, Ele não precisa, mas Ele requer de todo homem que separe as primícias daquilo que Ele nos concede em sua misericórdia para consagrarmos a Ele em culto, como sinal de gratidão, de dependência e de reconhecimento. E devemos fazer isso não fazendo contas. Devemos fazer isso por fé. Eu não vou dar a Deus o resto que me sobra do meu planejamento doméstico. Ele quer a melhor parte, Ele quer as primícias. É o meu primeiro item. Isso aqui é de Deus, não é meu. Eu vou consagrar isso aqui a Ele, em gratidão, porque é Ele quem me dá o meu sustento. E Deus requeria isso do seu povo Israel. E Deus requer isso de mim e de você. Isso não é uma questão de relação entre crente e igreja. Isso é uma relação entre eu e Deus. Gratidão, Senhor. É isso que Deus quer ensinar àquela mulher, que é Ele, o provedor dela. Que Ele está mais interessado no bem-estar dela e do seu filho do que ela própria. Que se Ele não providenciar, nem o cuidado e a organização e a administração doméstica dela provê isso. Que por mais que ela fosse uma pessoa providente, organizada e administrasse bem o pouco que tinha, ia faltar. E Deus quer ensinar isso àquela mulher, como quer ensinar isso a mim e a você. Porque inspirou o Espírito Santo a registrar esse texto para que nós pudéssemos ter conhecimento disso. Precisamos aprender a confiar em Deus, a depender de Deus, a sermos gratos a Deus e a depositar nele a nossa esperança. É isso que o texto quer nos ensinar. E muitas vezes não conseguimos viver isso. Nos tornamos pessoas mesquinhas, pessoas que se importam apenas com o seu próprio bem-estar e interesse. Nos tornamos um mar morto. Só queremos receber, mas não nos doamos. Quando damos, o fazemos achando que estamos sempre ajudando os outros e nunca nós mesmos. E Deus quer quebrar esse paradigma. Não compreendemos a dinâmica divina. Não atinamos para o fato de que ao dar o nosso pão, ao dar o nosso pão, não estamos ajudando a ninguém, a não ser unicamente a nós mesmos. Porque ao fazermos em obediência à ordem do Senhor, o retorno sempre é infinitamente maior do que aquilo que é dado. E eu sempre me lembro, pensando em referência de igreja, um pastor batista no Canadá, Oswald Smith, chegou jovem numa igreja para pastoreá-la. E ao chegar, percebeu que a igreja estava inundada em dívidas. Uma igreja quebrada financeiramente, com muitas responsabilidades e com nenhuma entrada que fosse suficiente para suprir aquilo. E no primeiro domingo após a sessão com a igreja, depois de tomar pé da situação econômica da igreja, no sermão da noite ele desafiou a igreja a investir em missões, a adotar um missionário. E os diáconos da igreja chegaram para ele e disseram: pastor, o senhor está louco. Acabamos de apresentar ao senhor a situação financeira da igreja. A igreja está quebrada, atolada em dívidas. A gente vai ter que ver como é que a gente vai conseguir pagar essas coisas. E o senhor vem falar em dar para missões? E o pastor Oswald Smith começou a desafiar a igreja. Aprendam a confiar em Deus. Aprenda que Deus quer nos ensinar um princípio, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que quando você faz isso, quando você investe no reino, quando sua visão é aberta para o reino e não para si mesmo, Deus abençoa a igreja de forma tremenda. E aquela igreja, lá em Toronto, no Canadá, tornou-se uma das igrejas, né, de maior condição financeira, de maior sustentação de missionários em todo o mundo. Chegou a sustentar integralmente 400 missionários em todo o mundo. Se tornou uma igreja gigantesca,
com poder econômico e financeiro absurdo, porque ousou atender a voz do pastor que Deus colocou na igreja. Aprenda a investir no reino e Deus abençoará abundantemente a igreja. Isso é verdade para a igreja, isso é verdade para famílias, isso é verdade para indivíduos. O retorno sempre é infinitamente maior do que aquilo que é dado. E eu preguei esse sermão aqui, na abertura do 9º encontro das esposas de obreiros, na terça-feira passada. Preguei para 45 mulheres que vivem nos sertões aí com os seus maridos, trabalhando para o reino, ganhando muito pouco, tendo que fazer das tripas corações para administrar o pouco que tem. E a maioria, a gente sabe, quem gerencia essas questões no lar, quem administra essas questões de saída, de despensa, de comida, é a mulher. E elas é quem sofrem com isso, com o pouco que entra. E eu estava desafiando essas mulheres, ousem confiar em Deus e ser generosa no pouco que vocês têm. Porque a resposta de Deus, o retorno, é infinitamente maior. Porque Deus ama a quem dá com alegria. É a afirmação do apóstolo Paulo. Deus aumenta a sementeira de quem é generoso em dar, para que ele tenha abundantemente para dar mais e mais e ser uma bênção na mão de Deus. Chegamos à conclusão aqui desse nosso sermão de hoje. Quando Deus nos pede para darmos alguma coisa, por mais preciosa que ela pareça ser, é porque Ele quer nos dar em troca algo muito maior, muito mais valioso, muito mais importante. Olhando para algumas pessoas, para quem a vida nunca dá nada, a vida nunca lhe sorri, para quem Deus nunca lhe deu bem algum, é possível ver pessoas que ainda não desenvolveram a graça de dar de si mesmas para outros e para Deus. Não entenderam que na contabilidade de Deus é dando que se recebe, como afirmou Francisco de Assis em sua oração. É dividindo que se soma. É deixando escorrer de nós o fluxo da graça de dar, que somos inundados pelo refluxo generoso da graça de viver. O que nos faz entender melhor a afirmação de Jesus no testemunho de Paulo, de fato, é sempre mais bem-aventurado dar do que receber. E aí a gente entende o porquê dessa afirmação e desse ensino do Senhor. Eu queria trazer para você 5 aplicações práticas para que você possa refletir sobre sua vida diante desse ensino. Eu queria perguntar a você, qual tem sido a sua atitude em relação a esse princípio bíblico? Você tem sido desafiado por Deus a dividir as coisas que Deus lhe tem concedido com quem menos tem? Você tem sido generoso nisso? Segundo, você tem buscado praticar esse princípio em sua vida? Você tem se dado a outros, dado de si mesmo para abençoar outras pessoas que Deus tem colocado em seu caminho? E eu não estou pensando aqui só em bens econômicos e materiais. Estou pensando em você ser atencioso, você ser amoroso, você ser sensível, você perceber a falta do outro, você chegar junto de alguém que precisa de um consolo, de um apoio, de uma palavra. Ou você só tem vivido para você mesmo sem enxergar quem está ao teu lado? Terceiro, um bom teste para sabermos se temos aprendido com Jesus esse princípio é saber qual o grau de satisfação que tenho em meu coração ao poder ser útil à vida de alguém que está precisando da minha ajuda. Ou ainda, qual o grau de satisfação
que tem em meu coração ao ofertar para a causa de Deus. Quarta aplicação, tenho sido generoso e liberal ao dar de minha atenção, do meu amor, cuidados, de meus bens a pessoas que se encontram necessitadas dessas coisas e cuidados. E em último, o que eu tenho sido em minha vida? Um mar da Galileia, doce, abundante, que libera de seu fluxo, que irriga todo um grande vale? Ou tenho sido um mar morto de acúmulos e de retenção? Minha oração é que Deus nos abençoe e nos faça não só compreender esse maravilhoso princípio, mas experimentá-lo na vida prática de nossas vidas. Não se esqueça, mais bem-aventurado é dar do que receber. Que esse texto de Atos capítulo 20, verso 35, martele e ecoe na sua consciência. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre os nossos corações sua graça e o seu favor. Amém?